Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos pedir sabedoria de Deus para estarmos analisando o nosso tempo, o nosso momento e para também servirmos a nossa própria geração conforme o desígnio de Deus, como fez Davi. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e vamos orar ao Senhor nesse exato momento. Amado Deus, estamos aqui nesse lugar para buscar do Senhor consolo, conforto, direção e sabedoria. Senhor, os dias são maus. Quando olhamos, desanimamos. Quando vemos as crises, nos entristecemos. As notícias envolvendo cada vez mais morte de crianças, envolvimentos de pré-adolescentes e adolescentes com coisas já tão graves e deformantes, nós ficamos boquiabertos e a quantidade vem tamanha que nós não sabemos nem como começar. Porém, os nossos olhos estão fitos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e nós pedimos que o Senhor nos aumente a fé para enfrentar também esse desafio para a igreja do Senhor. Senhor, que nós possamos olhar para as crianças, para os pré-adolescentes, para os adolescentes. Eles precisam de nós, eles precisam da igreja, eles precisam crescer em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Fique conosco, dê-nos a concentração devida nesse momento da tarde. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, meus queridos. Gostei de uma frase que eu li certa vez em inglês, e essa frase dizia o seguinte: a medida de uma vida, vai aparecer ali na tela para você, a medida de uma vida não é a sua duração, mas é a sua doação. Isso porque tem muita gente que vive e dura muito tempo, mas não faz nada, não marca nada e nem ninguém. Eu chamo a esses de crentes duracell. Eles vivem em 80 anos, 85, 90, 90 e tantos anos. Ou seja, eles duram e depois vão para o céu. E não deixam nenhum legado, não deixam nenhuma história. A medida de uma vida é a doação. Se você quer ver se você está servindo a sua própria geração, Atos 13:36, é a medida que você está se doando, se dando, se gastando. Você já deve ter ouvido essa frase tantas vezes, você também já deve ter dito essa frase tantas vezes: o jovem é o futuro da igreja. E essa frase servia até mesmo como que uma espécie de álibi para que os jovens se tornassem intocáveis, ninguém tocasse neles. Eles eram como que jovens irrepreensíveis, não na conduta, não no caráter, não no comportamento, muito pelo contrário. Tudo isso, eles estavam passíveis de repreensão. Irrepreensíveis tão somente no sentido de não os repreendam para que eles não se ofendam e deixem a igreja, porque o jovem é o futuro da igreja. A minha pergunta é: será que essa frase está certa? Uma vez eu ouvi um pastor na Alemanha, reverendo Klaus Kröger, que ele disse o seguinte: o jovem não é o futuro da igreja. Isso porque, de acordo com Hebreus capítulo 13, versículo 8, o passado da igreja, o presente da igreja e o futuro da igreja é Jesus Cristo. O jovem não é o futuro da igreja, a igreja é que é o futuro do jovem. Todos os jovens que hoje são adultos, que foram jovens e hoje são adultos, que eu vejo e que você vê, eles são bem casados, eles estão bem empregados, eles estão bem situados. Todos eles levaram a igreja do Senhor a sério, serviram na igreja do Senhor e aprenderam ali. Então o jovem não é o futuro da igreja, a igreja é que é o futuro do jovem. Vamos ver alguns textos bíblicos para nós estarmos fundamentando esta nossa palavra na palavra de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Quando os exércitos das tribos se reuniram para de fato tornar Davi rei, vieram a Hebrom. Então vieram vários de várias tribos, mas eu gosto muito do que eu vejo e leio no capítulo 12, versículo 32, que diz: dos filhos de Issacar. E aí vem esse referencial aos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer ou devia fazer. A minha pergunta é: você está conhecendo a época? Você está estudando o principal momento em que você está vivendo?
Ou você vive muito no passado, ou você vive muito no futuro, mas você não está vivendo o presente. E o presente nos traz desafios enormes. Será que você está estudando? Será que você está pesquisando essa geração de meninos e meninas? Será que você tem o que dizer, o que propor, o que responder? Os filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Enquanto isso, nós vemos que muitos de hoje seriam e são engolidos pela época, trucidados pela época, e não sabem o que dizer, não sabem o que responder. Provérbios, capítulo 27, versículo 23, diz para nós, nesta tarde, e você, pai, você, mãe, você deve cuidar muito bem da sua casa. E o texto nos incentiva, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Muitos pastores, muitos presbíteros, muitos diáconos, muitos professores de escola bíblica dominical, eles não estão procurando conhecer o estado das crianças de hoje, dos pré-adolescentes de hoje. Eles não estão nem aí, eles não estão conhecendo a época, como está a situação em casa, o seu estado emocional, principalmente o seu estado espiritual. Não estão cuidando estes dos seus rebanhos. Eu gosto muito quando eu leio o texto de João, capítulo 21, e quando o Senhor ressurreto, Ele reúne de novo os discípulos, Ele aparece para os discípulos, e nós todos já lemos e já pregamos tantas vezes, aquele momento em que o Senhor Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E ali no versículo 15, também no versículo 16, Jesus Cristo então diz para Pedro ter cuidado com o seu rebanho, o rebanho do Senhor. Mas no capítulo 15, e quando lemos o texto no grego e ali estudamos, Jesus Cristo usa a palavra arne, arniamou, ou seja, no genitivo, as minhas ovelhinhas, os meus cordeirinhos. Arne é ovelha nova, arne é ovelha filhote, cordeirinho, arnion. Depois ele vai dizer, cuida das minhas ovelhas, de uma maneira mais geral e específica. No livro do Êxodo, naquele momento em que o povo de Deus estava se preparando para sair, quando então Moisés estava tendo aqueles embates com Faraó, Faraó era endurecido e endurecia o jogo. Ali depois de algumas pragas, quando chegamos no capítulo 10 do Êxodo, Moisés vai usar de uma possessão muito bonita. E Moisés vai dizer ali nos versículos 3 e 4, esse povo que você escravizou, esse povo é o meu povo. Será que você consegue olhar para a sua igreja, para a sua gente, para o seu rebanho como o meu povo? O povo que Deus colocou sob os meus cuidados. Essa classe que hoje eu tenho, de 7 meninos, 12 meninas, faz parte do povo de Deus e é o meu povo. Versículo 9, Moisés vai dizer, os nossos jovens têm valor. Os nossos jovens vão conosco, sim, eles vão sair daqui conosco. Mas também ele vai incluir os velhos, os filhos, as filhas. Mas perceba nos versículos 10 e 11 do capítulo 10 do Êxodo, que Faraó vai fazer uma reclamação. E é Faraó quem vai dizer, e as crianças? Faraó vai dizer, não, as crianças ficam como uma espécie de cheque calção. Os meninos e as meninas ficam aqui. Faraó reclama as crianças para si. O príncipe desse mundo sempre reclamará as crianças para si, porque quanto mais cedo ele desgraçar uma vida, será uma vida que crescerá em desgraças após desgraças. E as crianças, Êxodo capítulo 10, versículo 26, Moisés, com a coragem do Senhor, ele vai responder na cara do Faraó, Faraó vai sair todo mundo e nenhuma unha ficará no Egito. Meus irmãos, nós temos que ter zelo, até pelas unhas aqui dos animais. Nós também devemos ter cuidado dos nossos filhos, das nossas filhas, das nossas crianças. Twins, como você deve ter visto já aí, essa expressão de uma maneira ou de outra. Pré-adolescentes, pré-teens. Vamos tentar definir, vamos tentar situar os twins ou os pré-adolescentes em poucas palavras.
o termo é um termo até comercial, e nessa globalização toda, nós já incorporamos até para nós mesmos, no vocabulário nosso, o sufixo teen para adolescentes, aquele sufixo das idades que vão dos 13 aos 19 anos e sempre terminam em teen, 15, 16, etc. Agora, eles já estão utilizando nos Estados Unidos e no mundo comercial também o termo tweens, para uma geração de crianças entre 9 e 13 anos, alguns casos perto dos 14 anos, dependendo do amadurecimento da pessoa. Seria então uma mistura dos termos, talvez teens e mesmo between em inglês, que fica entre, no meio de fases da vida. Não são mais criancinhas, não são mais tão crianças, ainda não são adolescentes, estão ainda distantes de serem jovens. Mas essa turminha entre a infância e a puberdade, está crescendo em um mundo bem diferente e muito mais dinâmico daquele dos seus pais. Esses pequenos, eles podem não ter ainda muita estatura, mas eles já apresentam um grande interesse pela informação. Quando temos dificuldades com o computador, chamamos o menino de 11 anos e 12 anos e ele resolve para a gente. Celular é com eles mesmos. A gente só usa celular, compra caro, mas para dizer alô e alguma coisa assim. Eles conseguem fazer o celular fazer coisas maravilhosas, impressionantes. Essa geração de pré-adolescentes é considerada a primeira geração interativa. Alguns deles já nascem e os pais já fazem um blog para eles. Eles já sabem de tudo, conhecem tudo. Nada lhes é misterioso no mundo da tecnologia. Ou seja, criados em meio às novas tecnologias de comunicação, os pré-adolescentes, os tweens, conseguem se concentrar em mais de 5 canais de informação ao mesmo tempo. Ou seja, eles assistem TV enquanto navegam na internet, conversam pelo Facebook e jogam online ouvindo o som da sua banda predileta. Enquanto nós não conseguimos dar conta nem de 2 canais. Uma pesquisa constatou que a influência desses meninos e meninas é muito grande nos gastos dos seus pais. Pesquisas comprovam que crianças de 2 e 3 anos de idade já são expostas a marcas, conhecem marcas. E as pessoas que trabalham com o marketing, entre eles, por exemplo, James McNeil, um homem de quase 90 anos, que viaja o mundo todo, dando palestras muito concorridas sobre marketing infantil. Ele chegou ao ponto de dizer que as grifes estão perdendo muito dinheiro e muita chance porque não estão fazendo babadores com grife. Porque quando a mãe coloca um babador numa criança, o irmãozinho já está vendo e já está identificando aquela marca. Queridos, crianças de 2 e 3 anos de idade, com esses canais de televisão voltados para eles, essas crianças são expostas a cerca de 30 mil anúncios de televisão de propagandas por ano. Essas crianças recebem uma superexposição de cerca de 84 propagandas bem feitas para atrair a atenção por dia. É uma carga muito forte, é uma carga muito violenta. Douglas Rushkoff, especialista em cultura popular, ganhador de vários prêmios na área da preparação e da propaganda e marketing. Ele mesmo disse, prestem atenção, ele disse isso: hoje o alvo demográfico mais visado é o bebê, o futuro consumidor. Os neurônios fresquinhos dos jovens cérebros são valiosos para as propagandas. Você já percebeu que a palavra de Deus nos diz: ensina a criança o caminho em que deva andar. Não diz ensina ao jovem, não diz ensina ao adolescente, porque muitas vezes você vai ter que correr atrás do jovem, você vai ter que correr atrás do adolescente, mas você tem perdido uma grande oportunidade de ensinar às crianças quem Deus é, o nosso grande Deus, a sua palavra, como podemos confiar nele, e ele cumpre a sua palavra, e ele ama os seus cordeirinhos. Deuteronômio nos diz, capítulo 6, que nós deveríamos aproveitar as oportunidades com as crianças. No andar, no caminhar, no assentar, falarmos do nosso grande Deus, anunciarmos Jesus Cristo para as crianças. Nós saíamos algumas vezes de São José dos Campos
e nós íamos lá para Caldas Novas, Goiás. E para evitar, nós tínhamos 2 crianças, 2 meninas na época, e para evitar aquele constante, pai está chegando, nós saímos muito cedo de casa. Saímos por volta das 4 horas da manhã, colocávamos as crianças nos cadeirões, e aí elas iam dormindo no embalo do carro, no friozinho, iam acordar lá para as 11 horas da manhã, e aí eu só tinha que ouvir mais 5 horas de pai está chegando. Mas eu nunca vou me esquecer disso. A minha Juliana falava algumas palavras, muito pequena, estava atrás, no banco de trás. E eu estava dirigindo, minha esposa ao lado dormindo, minha outra filha dormindo, e eu ouvi algumas palavrinhas daquelas bem infantis, bem gostosas ao ouvido do pai. Eu disse, Ju, está acordada? Ela disse, estou, pai. Ju, vamos conversar aqui sobre o nosso grande Deus, Ju. O dia estava clareando, os primeiros raios de sol, coisa linda. E eu disse, Ju, está vendo ali aquela montanha? Já dava para ver o contorno da montanha. Eu disse, estou, pai, foi Deus quem fez, Ju, foi Deus quem fez. Ju, olha as vaquinhas ali, Ju, foi Deus quem fez. E mais adiante, aí o sol brilhou, uma manhã maravilhosa. E eu disse, Ju, e sabe quem foi que fez o sol? Sabe quem foi que fez tudo isso esplendoroso? Foi o nosso Deus a quem nós amamos, Juliana. E a minha filha tão pequena falou, pois hoje ele caprichou. Ensina a criança o caminho em que ela deva andar. Querido irmão, querida irmã, institutos de opinião realizam pesquisas no mundo inteiro para escutar já os twins na hora de comprar carro. Antigamente colocava o carro. Depois colocava alguém famoso, mais homem, para dizer, esse carro é bom. Depois colocaram mulheres. Depois mulheres seminuas, para tentar vender carro. Mas nos últimos tempos, vocês mesmos têm visto isso. A propaganda é de um garotinho no banco de trás. Pai está chegando. As crianças interferem na compra dos pais. 3 coisas importantes quando você lida com crianças e principalmente também com pré-adolescentes. Querida, querido, o diálogo entre pais e filhos, a atenção e o envolvimento com as atividades dos filhos são fundamentais e são as únicas formas de se perceber e corrigir possíveis exageros e distorções na sua formação. Escutem, conversem, vão buscar na escola, participem dos seus momentos de esportes, estejam juntos com as crianças. Eu sempre digo e enfatizo quando prego por esse Brasil para pais, se vocês querem que os seus filhos adolescentes lhe escutem um dia, escute-os enquanto eles ainda são crianças. Abram um diálogo, façam isso, conversem com as crianças. E uma coisa horrível também para nós pastores, para líderes que estão aqui nessa tarde. Quando vamos conversar com crianças, nós temos os nossos aí 1,80 m, 1,70 m, 1 metro e alguma coisa. E a criança fica olhando para cima e a gente olhando para baixo. Aprenda a você descer para o melhor nível, estar próximo dos olhos da criança. Que as crianças lhe vejam nos olhos, conversem com as crianças. Graças a Deus, eu aprendi a agachar para conversar com algumas crianças. E algumas vezes, lá nas nossas igrejas, passando por aí, eu estava agachado conversando com algumas delas. Cadê o pastor? Está ali conversando com os pequenos. Façamos isso. Você está se atualizando? Você está sendo como os filhos de Issacar, conhecedor do tempo, do momento? Eu quero fazer um teste com você nesta tarde. Vamos ver esse teste. Você e um pré-adolescente, você e um twin. Se você que me escuta pensar que esses termos são, por exemplo, blog, uma marca nova de chicletes, o primo do Plock. Se você achar que Lady Gaga é uma senhora inglesa idosa e já um tanto senil, se para você Shakira não passa de um nome de uma cachaça made in Bolívia, se para você Ui é um chinês gritando de dor, então está na hora de você se atualizar, querido. Eu bati a foto de alguns aqui quando eram twins, quando eram pré-adolescentes. Você pai de hoje, quando você era um twin, você se vestia assim. E olha o seu videogame na época. Enquanto os pré-adolescentes de hoje assistem seriados voltados também para eles, para atraí-los com tramas, com enredos. Enquanto eles assistem hoje Glee, você, quando era um pré-adolescente, pai e mãe, você assistia National Kid, Família Barba Papa, Super Amigos, Batman e Robin.
Uma pergunta nos cabe nessa tarde: quem são os pré-adolescentes? Quem são os twins? 14 coisas que você precisa saber sobre eles, sobre os pré-adolescentes. Em primeiro lugar, os pré-adolescentes de hoje, desta cultura, desse tempo, desta época, são criaturas inteligentes e com rápidas conquistas racionais. Eles são diferentes das crianças, mesmo que ainda bem próximos delas em estatura, talvez ainda no timbre da voz, mas os twins, eles já questionam com mais e melhores argumentos do que elas, as crianças. Cuidado quando você começar um debate com o twin hoje, porque eles são articulados. E os twins, os pré-adolescentes, não se convencem facilmente. Eles não se dão por vencidos. Eles retornarão, possa ter certeza disso, cheios de pesquisas, consultas à internet e novos e contundentes porquês. E ele estará encarando você e dirá: por quê? Não porque isto. Por quê? Porque eu acabei de ver aqui, dessa maneira, dessa forma. E por quê? E você vai perdendo para eles. Em segundo lugar, percebendo que o desespero dos adultos, eles não deixarão isso barato. Os twins procurarão tirar proveito e farão mesmo em curto tempo, nas diversas oportunidades que eles tiverem. Eles sabem desmontar e eles também sabem desprezar os adultos. Em segundo lugar, uma segunda coisa que você precisa saber sobre os twins, além da sua inteligência, da sua agilidade, da sua rapidez, da sua conquista racional, são criaturas reconhecidas já como tribo, como agrupamento e como público. Quando você era twin, não tinha esse termo ainda. Você era um pré-adolescente, um misto de meninão, desejando andar com a turma mais velha do colégio. Quando você chegava ao status de andar com os mais velhos do colégio, foi como o Valdir bem disse, você procurava olhar os outros da mesma idade que você, mas por cima. Eu ascendi, eu subi. Mas os pré-adolescentes de hoje não estão desejando andar com os adolescentes. Eles têm o seu próprio grupo. Vocês podem ver nos shoppings que lá estão os adolescentes e também lá estão os pré-adolescentes. Já são tribo, já são agrupamento, já são público. Eles estão crescendo muito rápido em estatura, estão desenvolvendo a mente muito rápido, o raciocínio. Mas os pré-adolescentes também exigem muito rápido uma firmeza impressionante, uma personalidade que chega a assustar. Tem potencial para influenciarem muito, como nós já vimos. Infelizmente, muitos pais e muitas igrejas que não pensaram nisso ainda, não viram isso ainda, e os estão tratando ou como criancinhas demais e não sabem o que fazer ou como tratar com os twins. Uma terceira coisa que você deve saber sobre os twins: estão sendo treinados para consumir, e consomem de paixão, com avidez, mesmo idolatrar, e depois descartar muito rápido. A minha Juliana cresceu e se tornou uma twin, uma pré-adolescente, e foi no tempo dos Jonas Brothers. Eu, sem querer, sabia de tudo sobre aqueles três rapazes. Eu, sem desejar, sabia de todas as músicas dos rapazes. Chegou uma época que o meu carro se recusava a ligar se eu não ligasse o CD dos Jonas Brothers. Mas quando foi um dia, eu perguntei: Juliana, cadê os Jonas Brothers? Eles foram engolidos por alguma baleia? E de fato eles foram, meus irmãos, por um fenômeno chamado Justin Bieber. E rapidamente vêm, idolatram, consomem, e esses se vão de fato. Em quarto lugar, eles têm sim mercado em franco desenvolvimento. Os twins, os pré-adolescentes, já movimentam hoje, só nos Estados Unidos da América, mais de 2 trilhões de dólares por ano. Isso é mais do que o PIB de muitas nações, queridos. E é por isso que o marketing, e é por isso que o mercado está em cima deles. E o Brasil não foge à regra. O Brasil, as grandes empresas estão de olho. E sempre existe em nossa pátria o que chamam já de Kid Power Brasil. Edições seguidas
Grandes firmas, grandes empresas participam destes seminários concorridíssimos, com matrículas já vencidas há meses, para poder participar e aprender das novas técnicas de atração às crianças e aos pré-adolescentes. Este ano terá a versão 2012 do Kid Powers Brasil. Uma quinta coisa que você precisa saber sobre os pré-adolescentes é esta: são dos grupos mais suscetíveis à cultura emo. Muitos rapazinhos, muitos meninos, melhor dizendo, eles já estão flertando com a cultura emo. E ainda que eles não usem o estereótipo emo, e ainda que eles não recorram aos apetrechos emos, a atitude já está muito presente. Se tornam facilmente doídos e vítimas. Ninguém me compreende, ninguém me ama. Muitos meninos nessa idade já estão tendo dificuldades e problemas pessoais com relação à sua masculinidade. Eu não estou falando aqui de que eles enveredarão pela homossexualidade, isso poderá ser uma próxima consequência ou sequência. Mas, queridos, os meninos de hoje estão ficando muito moles, porque está faltando referencial masculino dentro de casa, está faltando referencial masculino dentro das igrejas. Jovens que me escutam nessa tarde, rapazes que me escutam nessa tarde, invistam suas vidas como professores de escola bíblica dominical para crianças, porque departamento infantil é lugar de homem. Nós precisamos ter homens no departamento infantil. Meninos precisam brincar de brincadeiras de meninos. Chega de brincadeira eletrônica, é mais fácil, mas é mais desgastado para eles. Meninos que não sabem mais consertar nada. Pais, por favor, lavem o carro, chama o menino para lavar o carro junto. Participem mais, vão para o futebol com o menino, façam isso. Eles precisam de referencial masculino. São dos grupos mais suscetíveis à cultura emo e são dos grupos mais suscetíveis também à anorexia. Tem crescido, tem aumentado o número de anorexia no Brasil. O estado de São Paulo é o estado campeão das anoréxicas. Cidades como Vinhedo, cidades da região de Campinas, têm sofrido deveras com a anorexia. Podemos colocar o slide aí, por favor, queridos. Uma vaga nos hospitais especiais que tratam de doenças como bulimia e anorexia na cidade de São Paulo, para se conseguir uma vaga, para se colocar uma menina lá para ser tratada, o que é urgente, chega a ficar uma fila de 2 anos de espera. Meninas que estão ficando 4, 5, 6, 7 anos anoréxicas. Por favor, anotem essas palavras: Ana e Mia. Não são diminutivos de tratar pessoas como Ju, como vai, Clau, nada disso. Ana e Mia. Ana é o que as meninas entre si chamam de anorexia, e Mia, a bulimia. E eu desafio você a fazer uma pesquisa no Google e colocar lá Ana e depois colocar lá Mia, e vocês se surpreenderão com a quantidade de blogs, com a quantidade de sites incentivando meninas a ficarem anoréxicas. Elas mesmas dão técnicas, elas mesmas dizem: faz isso e engana tua mãe, engana o teu pai. Eles pensarão que tu estarás comendo, mas tu não estarás comendo. Mães, vocês estão colocando suas vidas, as vidas das suas filhas em risco, quando vocês querem ganhar dinheiro, quando vocês colocam suas vidas, seus valores lá fora e não cuidam das suas casas, e vocês colocam suas meninas para babás cuidarem. As babás não têm autoridade sobre elas, elas enganam as babás, elas dizem: vou comer no quarto, e não comem, jogam fora. Muitas delas colocam nas meias, muitas delas colocam na privada. Muito cuidado. Quando a sua menina, ela se alimenta e na hora do almoço diz: eu preciso ir ao toalete, vá atrás. Fique de olho, fique de ouvido. Muitas delas almoçam e ingerem e já correm para o banheiro para vomitar, para dar uma satisfação de que comeram, aquela satisfação, mas jogam a comida fora. Vocês não entregariam, mulheres, o carro que vocês compraram com tanto cuidado, o primeiro carro que vocês compraram, a chave do carro na mão da babá: está aqui, Maria, vai passar o final de semana. Vocês estão entregando
as suas filhas e os seus filhos durante toda a semana para as babás. Tem babás que são ótimas, mas vocês estão entendendo muito bem o que eu quero dizer. Em sexto lugar, é preocupante já o caso de alcoolismo infantil, o caso de alcoolismo pré-adolescente. A idade média da primeira ingestão de álcool, que antes era de 17 anos, caiu para 15, já está em 12 anos. Já foi encontrado caso de menino e de menina com 8 anos de idade, já com cheiro de álcool. Meninos e meninas estão chegando pela manhã bêbados nas escolas. Crentes moderninhos que têm barzinhos em casa. Crentes que não acham nada demais beber. Muito cuidado, vocês têm 2 olhinhos que estão acompanhando. Vocês dizem, pode deixar comigo que eu sei beber. Ninguém sabe beber. E eles estarão vendo isso, estarão acompanhando isso. Por favor, tirem urgentemente os barzinhos de dentro das suas casas. Você pode achar que é chique, alguém pode achar que é chique, mas os seus filhos poderão um dia parar no chiqueiro por causa do álcool. Não brinquem com o álcool é terrível. Uma cidade como Porto Alegre, o abuso e o consumo de álcool no Brasil, mas em Porto Alegre, por exemplo, é muito alto. 71% dos meninos e meninas entrevistados às sextas-feiras à noite em Porto Alegre, 71% de jovens entre 10 a 18 anos já ingeriram álcool. Os tweens, os pré-adolescentes, eles também são potencialmente promotores, ou são os que mais podem vir sofrer com o bullying ou com o ciberbullying em 7º lugar. E é horrível estar lidando com o bullying, é horrível estar lidando com o ciberbullying. Por favor, pais, mães, pastores, líderes que me escutam aqui hoje, nessa tarde. Computador não é para estar no quarto de ninguém. Computador deve ser uma peça a serviço da casa. Deixem os seus computadores em locais bem visíveis. Muitas meninas entram em contatos com grupos ANAs, com grupos MIAs, por causa de computador, por causa de wireless. Pais, vocês têm a obrigação de saber da senha dos seus filhos. Vocês devem entrar nos históricos das navegações dos seus filhos. Eles são vítimas tantas vezes de bullying, de superbullying. A aceitação, a opinião da turma é tão importante, é fundamental. Por isso eu quero dizer para vocês, pais, principalmente os homens que me escutam nessa manhã, vão às escolas dos seus filhos. Não esperem para ser chamados lá. Vão aos encontros de pais e mestres. Homens, não deleguem isso para ninguém, nem mesmo para as suas esposas. Vão vocês. Terrível para um homem é receber um bilhete. E nesse bilhete está escrito com a assinatura da diretora: Senhor fulano, compareça na minha sala amanhã à tarde para termos uma conversa sobre o seu monstro. Aí ela risca e coloca o menino. Já recebeu um bilhete desse? Não precisa confirmar com a cabeça. Mas é horrível. Como é que você entra naquela sala? Em primeiro lugar, como é que você não dorme aquela noite? Você fica dizendo, e agora? O que é que ele fez? O que é que ela aprontou? O que é que eu vou dizer? Com que cara eu vou chegar naquela escola? Aí você chega assim, com a atitude e situação de derrotado. Quando você dá de cara com a diretora, você morre de vergonha logo. E como é que ela lhe olha? Ela lhe olha, enverga as sobrancelhas. Você que é o pai dele? Pai dela? Entre aqui, temos que ter uma conversa. E você, sim senhora, sim senhora. Eu aprendi uma coisa. Ao invés de eu ser chamado pela diretora da escola das minhas filhas, eu chamei as diretoras para uma conversa. Já perceberam pelo meu sotaque que eu sou pernambucano. Eu mandei um dia o bilhete para a diretora. Diretora, amanhã às 3 da tarde eu quero estar na sua sala para uma conversa. E ai da senhora se a senhora não estiver lá. Como é que eu cheguei? Eu cheguei em som de marcha triunfal. Vocês precisavam me ver andando pelo corredor da escola. E a diretora foi quem não dormiu. E a diretora reuniu todo o corpo docente. Mulher, o que é que você fez com a filha do pastor? O que é que você disse? Nada. Quando eu cheguei lá, tinha ar-condicionado ligado, 3 tipos de suco, biscoito e chocolate. E quem se sentou majestoso fui eu, quem sentou tremendo foi ela.
Eu quero saber como é que estão minhas meninas aqui, se elas estão tudo bem, se elas estão dando trabalho. Suas meninas são as santas, reverendo. Pais, vão à escola dos seus filhos. Procurem saber com quem os seus filhos andam. Isso é muito, muito sério. Em 8º lugar, você precisa aprender sobre isso. Os riscos e envolvimento com a pornografia infantil. Os meninos e meninas de hoje, por tamanha facilidade, estão passando a consumir pornografia com acesso sem limites. Integram já a geração de crianças mais erotizadas da história. Muitos meninos de 11, 12 anos, 13 anos já se iniciaram na vida sexual e até mesmo na promiscuidade, e as meninas também. Ambos os sexos estão recebendo fortes e constantes cargas de erotismo, com casos já nos Estados Unidos da América de internação em clínicas especializadas para meninos e meninas com 11 anos de idade. Não é sem motivo que o mundo jaz no maligno. Vamos ver o próximo slide e vocês vão conhecer uma das novas heroínas que você pode até adquirir via DVD, a Stripperella. A Stripperella é uma criação de ninguém menos do que Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, um homem que já com 80 anos se reuniu com Pamela Anderson para criar a atriz, a agente secreta mais sexy do mundo. E ela então se faz do stripper para poder capturar os bandidos. Trajes mínimos. E quando ela é acionada, então é o seu piercing de umbigo que faz algum sinal e ela sabe que ela tem que agir. Meu querido, minha querida, além da erotização, do envolvimento com a pornografia infantil, me preocupa muito nesses meninos e meninas, é mesmo a confusão de gênero em 9º lugar. Meninos, como nós falamos já e enfatizamos, com dificuldades quanto à masculinidade. Meninas que não estão sabendo mesmo existir com a feminilidade. Mulheres, vocês não têm servido de referencial para as meninas. Elas não sabem mais o que é ser meninas, femininas. Talvez nos dias de hoje Tom Jobim encontraria dificuldade para compor um dos versos que são da marca nacional. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mulheres brutamontes, mulheres que estão competindo, mulheres que já estão dirigindo como homens terríveis, mulheres que estão querendo de fato ir para as academias para se tornarem musculosas, estão perdendo a feminilidade. Meninas não estão sabendo mais brincar de boneca, não estão sabendo mais brincar de casinha. Por favor, mulheres, brinquem com elas, elas precisam de feminilidade. Me emocionou ver uma menina de 2, 3 aninhos de idade, com um calungão, um bebezão no colo, chamam de calunga no Nordeste. E ela então, com um jeito maternal, de um instinto tão bonito, ela levantou a blusinha para dar de mamar para a boneca. Está faltando a feminilidade, está faltando o referencial. E é mesmo a geração que recebe fortes cargas de informação de que gênero, de que sexo é opção. E a geração das mais expostas a passar a enxergar a homossexualidade como algo natural. Preocupa-me ver cenas como esta próxima. Os considerados já meninos sissy boys. Tem aumentado o número de meninos que estão se vestindo como meninas. Tem um movimento nos Estados Unidos até chamado Boys Like Girls, meninos como meninas. Uma mãe chegou a publicar nos Estados Unidos, e foi sucesso, um livro chamado Meu Menino Princesa, My Princess Boy. Um menino que gosta de se vestir de menina, e não vê nada demais nisso. São esses os tempos. Que tempos, como dizia Cícero. Que costumes. Em 10º lugar, os pré-adolescentes hoje recebem uma carga intensa e imensa, e são dos principais alvos do ateísmo. Richard Dawkins, que escreveu Deus, um delírio, aquele que ataca violentamente a fé cristã. Ele mesmo, com a sua fundação, ele patrocina acampamentos para pré-adolescentes e adolescentes
para que eles então recebam já incentivos ateístas, incentivos céticos. Agora vejam que eles pegam o que nós temos de melhor e a nossa força. Nós fazíamos tantos acampamentos, nós já fizemos muito mais, mas hoje nós dizemos: cansa, dá trabalho, dá prejuízo. O que nós estamos desistindo, eles estão investindo. Há um site que incentiva pais a cuidarem da educação cética dos filhos ou ateia dos filhos. E então eles incentivam, o próximo slide, por favor, a que os pais adquiram o livro Origens e Espécies de Charles Darwin. E nesse site você encontra um incentivo dizendo: leiam cada dia um trecho do livro de Darwin para os seus filhos antes de eles dormirem. Eu já vi isso de outra maneira. Leiam a Bíblia com seus filhos e orem com eles antes de eles dormirem, mas nós estamos deixando isso de lado, nós estamos abandonando o culto doméstico. Enquanto isso, o mundo tem feito a mesma coisa que nós já fizemos bem, e eles estão incentivando isso. Leiam Origens e Espécies de Charles Darwin. Editoras nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, de uma maneira geral, estão produzindo livros de cunho cético, ateus também, para pré-adolescentes e adolescentes. Em 11º lugar, os pré-adolescentes são os maiores alvos da adultização das crianças. É horrível ver isso, é horrível lidar com isso. Empresas como Abercrombie têm feito até sutiãs com enchimentos para meninas de 10 e 11 anos de idade. Me assusta, e assusta você também, ir a shopping centers e já encontrarmos meninas com 12 anos de idade já andando com trejeitos sedutores. Em 12º lugar, são potencialmente, em alguns casos, já são recorrentes, já são pessoas em tão pouca idade que têm necessitado de ajuda psicológica e, em tantos casos, até de ajuda psiquiátrica. Em 13º lugar, nunca se esqueça disso, os pré-adolescentes de hoje têm sido constantemente alvos de ataques satânicos, com relação aos princípios que devem marcar um caráter, os valores que devem constituir uma vida, o conteúdo que alguém deve levar para a vida, e tem atacado a fé. E não é sem motivo que muitos meninos e meninas com 11, 12, 13, 14 anos, que você vê, com quem você conversa um pouco, você já percebe que eles estão impregnados de princípios mundanos, de valores egocêntricos, de conteúdos superficiais. É uma geração com muita informação, mas com pouco conteúdo. Isso traz insegurança. São meninos e meninas que estão crescendo com relacionamentos baseados em desconfianças e em competições. Quando descartar é um recurso, não estão mais tendo amizades. Os nossos grandes amigos da infância, eles estão perdendo isso. Por favor, pastores que me escutam nessa manhã, eu rogo a vocês: como está o departamento infantil das suas igrejas? Na nossa igreja presbiteriana nós temos a UCP, a União de Crianças Presbiterianas. É lugar para o pastor estar presente, é lugar para o pastor dar aula para eles, estar com eles, conversar com eles. Pastores, por favor, vão aos departamentos infantis. Pastores, por favor, entrem nas salas, interrompam se preciso as aulas, mas digam assim: eu vim aqui para dar um abraço nessa professora, nesse professor, e eu vim orar por ele e por ela, para que vocês tenham uma boa aula. Pastores não têm ido ao departamento infantil. Presbíteros não têm ido ao departamento infantil. Eu assumi uma igreja no Recife e eu estava ali com a classe de catecúmenos de novos na fé, e éramos em 2 professores, e eu disse para aquele que me auxiliava na classe: fulano, olha, fazer o seguinte, quando você der aula, eu vou aproveitar esse tempo para ir em cada classe do departamento infantil, na escola bíblica dominical, para ver como está o funcionamento, para que as crianças me vejam como pastor que ama a escola dominical. E eu comecei pelo berçário. Berçário bonito, aquele cheiro de talco gostoso no ar. Devia ter umas 12 crianças, 14 crianças, uns dormindo, outros mamando ali a mamadeira, alguma coisa assim. E tinha aquela equipe do berçário, e 2 irmãs estavam cantando. Estavam fazendo um dueto, lindo dueto. Uma fazia uma voz, a outra voz, e aquilo enchia aquele ambiente tão querido que eu parei e fiquei na porta vendo.
Mas deixa estar que uma das irmãs cantoras me notou, me viu, e ela parou. Mas a outra continuou cantando contralto. As irmãs que cantam contralto, me desculpe, mas contralto é muito feio. Fazer solo de contralto na igreja não dá, irmãs. Soprano. A irmã do contralto continuou sozinha. E quando ela notou que não estava mais havendo harmonia, com aquele sotaque nosso, pernambucano, ela parou assim, estava trocando a fralda de um neném. Disse: que foi, mulher? Parasse por quê? E a outra disse: olha quem está na porta. E ela olhou e me viu. E a primeira pergunta dessa irmã, a minha pessoa, foi: ué, pastor, quem morreu? Meus irmãos, será preciso que alguém morra para o pastor ir no departamento infantil? Disse: minha irmã, ninguém morreu. Está todo mundo aí. Deus está no céu. Vamos em frente. Vamos trabalhar. Pastores vão ao departamento infantil. As crianças que estão crescendo também sem fé, sem conhecer Jesus Cristo de fato, ainda que frequentem uma igreja. E assim, essas crianças ditas evangélicas, batistas, presbiterianas, metodistas, etc., estão crescendo mesmo agnósticas, cínicas, rasas, meninos e meninas ateus e ateias. Em 14º lugar, são os que correm de fato grandes riscos de quererem deixar a igreja. Compararão a igreja com o mundo e acharão o mundo muito mais divertido. Cobrarão da igreja o que ela estruturalmente não está para oferecer. E aí correm o risco de ver a igreja mesmo como um clube ou como um passatempo, aonde na cabecinha deles o tempo demora a passar. São os que correm grandes riscos de querer deixar a igreja porque são fortemente e estarão fortemente influenciados pelo mundo e por colegas mundanos. E começarão a questionar e a boicotar a igreja, começarão não querendo ir para a escola bíblica dominical, alegarão sono e cansaços, farão birra e os pais obedecerão. Infelizmente, nós vivemos a geração dos pais mais obedientes da história. Os filhos mandam e os pais obedecem. E muitos pais embarcam nessa onda. E muitos pais não vão mais à escola bíblica dominical para que Júnior durma. Ou então alegam: eu trabalhei tanto a semana, mas quem disse que aqui é lugar de descanso? Que quando eu leio a palavra de Deus, aqui é lugar de corrida e aqui é lugar de guerra. Descansarei na eternidade. Aqui vamos nós batalhar, aqui vamos nós trabalhar. Eu quero dizer para você e para você que me assiste também via internet, que se você está alegando que é muito cedo levantar para a escola bíblica dominical, para não levar o seu filho, e você não quer acordar às 7, 7 e pouco da manhã, para estar às 9 horas pontualmente na igreja, eu quero dizer para você que você se prepare, porque vai chegar domingos em que você vai ter que levantar muito mais cedo, às 3 horas da manhã, para buscar o seu filho na delegacia. Nós precisamos cuidar, preservar e amar a escola bíblica dominical, um presente de Deus para a gente, e a gente não pode jogar fora. Irmãos, diante de tanta posse de informações, de recursos, de facilidades, de comodidades, de influências de fora, os twins correm o risco de ser a geração que mais cedo volta as costas para Deus, enquanto esses pré-adolescentes vão se tornando grandes pecadores. Eu já estou encerrando, meu tempo já está terminando, mas eu queria trazer outro alerta para vocês também, porque twins, primeira parte dessa palavra, bem pode vir de twister. Nós somos um país livre de furacões, de tufões como estes terríveis. Mas será que o TW de twins, também na sua igreja, na sua casa, não já se transformou de fato em um twister, em um turbilhão? Pais me procuram de toda parte do Brasil e lhe procuram também, porque não estão sabendo mais o que fazer com os twisters que dominaram as suas casas. Ou seja, de repente, uma mudança terrível, radical, chegou e se instalou na mente, no coração de meninos tão novos, mas já tão contundentes pecadores. De fato, aconteceu uma revolução para pior, no comportamento desses meninos e meninas de pouca idade, uma não obediência crônica e uma indisposição para assuntos da fé. A criança de até bem pouco tempo atrás, ela foi levada para dentro de um turbilhão e arrastou a família junto. Meu querido, minha querida, esses meninos e meninas são os que podem sofrer grandes dores,
grandes decepções e perdas, se os pais e a igreja não agirem e tomarem providências. Mas como têm sido os pais muitas vezes, por favor, o slide 52, querido, tem agido com a teologia e filosofia de ministério de vida e de lar dos macaquinhos. Não estou vendo nada, não estou escutando nada, eu não tenho nada para dizer. Pois então, pais e demais responsáveis, vejam isso. Evitar um confronto com essa realidade, com essa época. Achar que você tem que fugir desse problema, evitar de lidar com o problema e com esse grande desafio e com essa grande dificuldade. Se você fugir dele, se você até terceirizar os mesmos, toma, pastor, cria meu filho, por favor, escola, quanto custa educar esse menino em tudo? Eu pago. Se você fingir que tudo isso passa, vai passar um dia, eu quero dizer para você que isso não ajudará em nada. O problema hoje é desse tamanho, mas daqui a pouco o problema vai lhe engolir. Pai, mãe, pastor, missionário, missionária, isso porque não tem filho que sofra, que os pais não sofram junto, ou até sofram mais. Não tem filho que sofra, que não desconcerte para valer e arrebente a vida dos pais. Não tem filhos que sofram, que não transforme para bem pior a vida comum do lar. Então, o que fazer? Algumas informações práticas para pais, algumas informações práticas para a igreja. O que pais podem fazer? Em primeiro lugar, eu diria, acordar para a realidade. Os dias são maus. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Os pais devem conquistar o coração do filho, a amizade do filho. Não percam os seus filhos, amanhã falaremos sobre isso. Não desperdicem a oportunidade e a energia também. Pais devem estudar e pesquisar. Nós temos tantas boas publicações, aqui mesmo você poderá encontrar muitas delas. Estudem, pesquisem. Claro, pais, vocês devem orar. Orem, homem e mulher, orem de madrugada por seus filhos, orem em todo o tempo, orem por seus filhos, clamem a Deus por eles. Vocês, homem e mulher, casal, vocês devem conversar entre si, e vocês devem apoiar pais, vocês devem investir na igreja mesmo, tempos, recursos, bens. Na nossa igreja nós criamos uma cooperativa de pais. E nós dizemos assim, quem foi que deu o carro? Deus. Então o carro é de Deus. Seu carro está à disposição dos adolescentes e pré-adolescentes. Eles não dirigem, você é o motorista e pode trazer com tanque, com bom combustível. Porque a gente vai precisar sair com os jovens, fazer uma coisa, uma atividade e outra. O que os pais devem fazer, largar é pior. Cobrar dos outros não vai resolver nada. Cadê o pastor? Cadê a líder que não aparece? O problema é da sua casa e é seu e não resolve. Exigir da igreja uma providência, você pode se frustrar. Você pode passar a vida inteira procurando uma igreja ideal e você nunca a encontrará. Eu lembro de uma senhora que chegou para um pastor, chorando, aflita, gritando, pastor, pastor, meu menino de 17 anos está nas drogas. Ontem eu fui buscá-lo na delegacia, participou já de um roubo, mas desconfiam que ele já participou de vários outros, até a mão armada. E ela foi contando já um rosário de desgraças para um menino de 17 anos. Ela tomou fôlego. E procurando alguém para culpar, porque é bom procurar alguém para culpar. Alguém já disse uma vez, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. E ela disse, pastor, e o que é pior é que eu criei esse menino na igreja. E o pastor sabiamente respondeu, está aí o problema, devia ter criado em casa. Porque se criasse em casa, a situação era outra. Meu irmão, minha irmã, pais, tenham prioridades, Deus. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Pais, prioridade, família. Quantas vezes, pergunto a vocês, proporcionalmente, a Bíblia fala de família e de dinheiro, mas nós temos invertido. Quantas vezes a palavra de Deus fala de família e de sucesso profissional, nós que temos invertido. Pais, a prioridade são os filhos, cada filho. A Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor, mas eu já vi muita gente receber herança e perder herança. Pais, priorizem a casa de Deus. Por favor, façam isso. Alegrei-me quando me disseram, diz a palavra de Deus,
E nós fazemos coro com isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não está dizendo, vamos ao shopping, vamos ao banco, vamos à concessionária de veículos. Devemos priorizar o estudo do livro de Deus, a escola bíblica dominical, mensagens, devocionais, a informação, a leitura e a pesquisa. E, finalmente, o que é que a igreja deve fazer? Ela deve acordar para a realidade dos twins. Deve procurar atender espiritualmente cada uma de suas necessidades e as necessidades de seus pais. O que é que a igreja deve fazer? A igreja deve considerar esse grupo, os pré-adolescentes, como seres humanos que têm as suas lutas, que sofrem pressões, que precisam de respostas, que venham da palavra de Deus. Hebreus 4,12, e eu amo a palavra de Deus, porque quando eu vou ao mercado, quando eu vou à mercearia, quando eu vou à padaria, quando vou comprar produtos derivados do leite, eu olho para 2 números, eu olho para 2 etiquetas, eu olho para a etiqueta do preço e eu olho para a etiqueta do prazo de validade. Não é assim que você também faz? Uma vez eu encontrei uma promoção de iogurte, comprei então umas 2 bandejas, 24 iogurtes eu devo ter comprado naquele dia. Baratinho demais, ocasião, oportunidade, comprei, paguei barato. Cheguei em casa, aí a minha esposa falou, para que tanto iogurte? Estava tão barato. Ela disse assim, mas vence amanhã. Passei o dia comendo iogurte, meus irmãos. Mas quando eu abro a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu leio que a palavra de Deus não tem prazo de validade, a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus penetra, a palavra de Deus chega aonde nenhuma psicologia chega, aonde nenhuma escola cara chega, a palavra de Deus vai lá e toca profundamente. O Salmo 19, versículo 7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos voltar à palavra, nós precisamos trazer a palavra para casa, nós precisamos amar a palavra. Os nossos filhos amarão esse livro à medida que nos virem amando esse livro, lendo esse livro e praticando esse livro. A igreja deve então incentivar com mensagens, com classes, visando o problema e a dificuldade. Eu tenho que parar por aqui, meus irmãos, mas eu digo para vocês que vimos o problema na nossa igreja, as lutas nas nossas famílias, não é diferente da sua igreja nem da sua família. E aí nós conversamos com aquela cooperativa de pais, e nós começamos a sair com os nossos filhos, nós começamos a ir com eles para o boliche. Antes era um bando de adolescentes invadindo um shopping center. Nós fomos um bando de pais invadindo um shopping center com os nossos filhos. Fomos jogar boliche com eles, futebol com eles, mas vimos que os pais precisavam de mais. Aí nós criamos uma classe de escola dominical chamada Pais com Classe. Nós queremos ser pais com classe. Vai demorar um pouco, mas por graça de Deus, nós avançaremos. Mas nessa tarde, eu quero dizer para vocês que Faraó vai reclamar as crianças de vocês. As crianças ficam comigo. E no poder do Senhor, na força do Senhor e na coragem do Senhor, nós diremos para Ele, nós diremos para o mundo, nós diremos para qualquer sistema, nenhuma unha dos nossos filhos ficará aqui. Eles vão conosco. Que Deus os abençoe. Amém.